Fala nação, fala flamenguista. Chegou o dia de mais um jogo, né? Contra o Atlético, segundo round aí, agora pela Copa do Brasil. E o Paquetá, pessoal, foi inocentado finalmente, saiu agora na íntegra, né? A SPN trouxe primeira mão aí, né? Vamos falar do Flamengo aí, vamos ver também tudo sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos ver também esse trechozinho aí, né? Sobre o Paquetá. Torcida do Flamengo tem uma identidade, tem uma ligação forte com o Paquetá, a torcida gosta dele. Eu falo porque eu também falo como torcedor. E vamos ver também mais informações do Flamengo, beleza? Espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva no canal e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Desculpa, e compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos ver sobre o Paquetá. E após, vamos ver mais notícias do Flamengo de última hora aí. Jogador brasileiro inocentado agora lá na Inglaterra pelos casos de apostas. Absolvido, Caso né? de apostas, isso. Absolvido. Não é isso, Senise? Pelas acusações, então, da manipulação de resultados ou dos cartões que ele tomou. Por favor, atualize pra gente as informações daí, Senise. Boa tarde. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, companheiros. Agora, 4h02 da tarde aqui em Londres, chovendo nesse momento, e agora há pouco saiu o resultado oficial, né, do julgamento do Lucas Paquetá. Eu queria começar explicando direito como foi todo esse processo, né? O Lucas Paquetá foi acusado de ter levado o cartão amarelo de maneira proposital em 4 partidas diferentes da Premier League. Isso teria acontecido entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em agosto de 2023, começa uma investigação oficial da Federação Inglesa de Futebol. Essa investigação durou 10 meses e aí no meio do ano passado, a FA, Federação Inglesa de Futebol, apresentou formalmente essas 4 acusações e fez uma recomendação para a Comissão Reguladora que julgaria o caso. Se eles considerassem o Lucas Paquetá culpado dessas 4 acusações, o jogador brasileiro deveria ser banido do futebol. Demora um pouquinho para o julgamento começar. O julgamento começa só nesse ano, em março desse ano. É interrompido por questões de agenda de advogados e também por um certo desconforto ali entre as duas partes. Volta em maio, o julgamento é finalizado em maio e hoje, algumas horas atrás, a gente recebe então a confirmação de que o Lucas Paquetá foi inocentado dessas 4 acusações, porque, segundo a Comissão Reguladora Independente, a Federação Inglesa não apresentou provas suficientes no julgamento que comprovem essas 4 acusações. Então, o Lucas Paquetá está oficialmente liberado para jogar futebol. Agora, existiam 2 outras acusações um pouco mais leves. A FA também tinha apresentado essas 2 acusações de que o Lucas Paquetá não tinha cooperado com as investigações. E aí, essa Comissão Reguladora Independente considerou o Paquetá culpado. Segundo essa comissão, existiram provas suficientes para considerar o Paquetá culpado e que, em algum tempo, o mais rápido possível, segundo essa comissão, serão apresentadas sanções para o jogador. Mas é claro, como eu disse, essas acusações são bem mais leves, não esperamos sanções muito fortes e o Lucas Paquetá, então, depois de 2 anos de um longo processo de acusação, investigação e julgamento, ele está oficialmente liberado para jogar. Ele já, inclusive, se manifestou nas redes sociais, um texto que começa: os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Depois agradeceu a família, agradeceu o West Ham, agradeceu a equipe legal que cuidou do caso. Fato é que depois de 2 anos de muita investigação, de muita especulação, o Paquetá está oficialmente inocentado, segundo a comissão. Essas 4 acusações mais graves por falta de provas. A Federação Inglesa não conseguiu provar o que acusava o jogador brasileiro. Senise, muito obrigada pelas atualizações, direto então da Inglaterra, onde obviamente o Paquetá joga e tudo isso tem sido tratado. O Paquetá pelo West Ham por temporada. Nós temos os números do jogador, 22-23, com 41 jogos. A temporada 23-24 foi com o maior número de jogos e também o maior número de jogos como titular. Também foi a temporada que ele marcou mais gols e igualou ali a temporada anterior com 7 assistências em 24-25. Nada feito. Lucas Paquetá, enquanto jogador, era uma conversa. Obviamente que foi tudo tomado e contaminado, é claro, pela parte extracampo. Eu tenho uma dúvida, que realmente não é minha... O Gênio foi ali, pegou um pão de queijo, voltou rapidinho, não trouxe para os amigos, mas a gente viu o senhor comendo escondido. Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Começando com o Flamengo de tanta gente, Flamengo de Ivo Meireles, grande torcedor rubro-negro, grande músico, grande sambista,
Com Felipe Luiz é o professor, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Possibilidade do Cleiton. Everton Araújo, Alain, Luiz Araújo, é o outro Araújo. O menino Matheus Gonçalves pode entrar? Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Wallace Ian, quando entra, mete gol. Tem o perfume, viu, amigo Johnny? Tem o perfume que a bola gosta, como diz o Pascoal que fala, o grande Oswaldo Pascoal. Tem o perfume que a bola gosta. Não é? Qual é a marca? Pode ser a marca Romário, Ronaldo, Van Basten, a marca Hulk, todos esses, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa. Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores do Verdão. Hoje joga aí, ó, ao lado do Hulk. Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpinha. Rony, vai ter gol do Rony hoje? No último jogo ele perdeu um gol ali, hein? Contra o próprio Flamengo, né? Hulk e Coelho é o provável galo, amigo Johnny. Você lembrou agora, Abel, do gol perdido pelo Rony contra o Flamengo? Foi o Léo Pereira que tirou? Não, foi o Varela. Varela tira ali, mas mesmo assim, vou te falar a verdade. Acho que mesmo se o Varela não tá ali, não ia ser gol. Parece que a bola ia na trave ali, foi um erro medonho do Rony que não pode acontecer e a gente vai ver esse lance agora. Não dá, né? O Galo precisa ser mais decisivo e incisivo na Copa do Brasil se quiser passar. A gente teve um aperitivo do que Nessa foi. O Rony não teve perfume nenhum Não que a bola teve gosta. perfume, não tava cheiroso. Agora é o seguinte, Flamengo e Galo no Brasileirão, se foi a amostra do que será na Copa do Brasil, o Flamengo já larga um pouco na frente, obviamente, pelo elenco que tem. O Flamengo não para de munir ainda mais esse vasto elenco que já tem. Mas o Galo tem um time interessante, eu acho que deu algumas amostras contra o Flamengo de melhora, porque o Galo realmente não vem numa fase nada boa. Time interessante? Só isso? Isso é um elogio ou é um... O Galo? É. Eu acho que no papel tem um belo time. É que eu não quero ser repetitivo. Eu sempre aqui falo que quando eu olho a escalação do Galo, nome a nome, eu falo, caraca, é um timaço. Mas não tem funcionado. Então, assim, o Cuca é um cara que gosta de mata-mata também, assim como o Renato. Talvez possa se aproveitar desse momento para montar a equipe de uma maneira melhor para encarar o Flamengo, mas pegar o Flamengo é sempre uma baita pedreira. Ninguém deseja pegar o Flamengo numas oitavas de quarta final da Copa do Brasil. Eu acho que é um confronto parelho, 50-50, nada definido, mas o Flamengo tem mais time, vive um momento melhor e é favorito. Assim, não tem como a gente não citar um favoritismo pro lado do Flamengo nesse confronto, pelo momento das duas equipes. O Flamengo é líder do Brasileiro, acabou de conquistar a liderança vencendo o Galo. Então, antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo tem mais chance de conseguir a classificação. André. O Flamengo, de fato, é favorito, tem mais time, acho que tem mais repertório. A gente tem destacado muito a questão da bola aérea, a situação Fatal. com os defensores, né, com o gol do Léo Ortiz mais uma vez, né, já são 10 gols de zagueiros na temporada. Então é um time que tem muitos recursos. Diante de um Atlético Mineiro, o trabalho do Cuca ainda não decolou. Vem de 3 derrotas, até conseguiu a classificação na Sul-Americana. Acho que poderia ter se classificado no tempo normal, não através dos pênaltis, pelo que produziu na volta contra o Bucaramanga, mas ainda assim é um time com muitas lacunas. A gente fala da dificuldade no meio de campo, agora contratando o Alexander, que era fundamental, mas um time ainda com muitos problemas ali, às vezes muito espaçado. Sentiu isso no jogo contra o Bucaramanga muito na volta, por causa da ausência do Alan Franco, que tinha sido expulso na ida, mas ainda tem problemas ali. E é uma equipe que, às vezes, mesmo quando joga bem, peca muito na definição das jogadas. E aí eu não falo só do Rony, mas é um time que, ao longo da temporada, criou muito mais desperdiça também. Contra o Bucaramanga, o próprio Hulk, o Dudu desperdiçaram oportunidades. Então, o Atlético tem tido essa dificuldade. Dos grandes nomes, Donk e Eugênio, Abel, vocês não acham que, na minha opinião, tá? O Scarpa é o que mais deve no Galo no momento. Acredito que sim. Eu espero muito mais do Scarpa, porque ele já apresentou isso. Né, em algum momento na carreira, no Palmeiras, no Fluminense, se você puxar lá atrás. O Dudu ainda tá no começo. Né, o Dudu tá no começo. O Rony teve uma boa sequência no início. O Rony teve gols importantes e tal. O Scarpa. O Hulk é inquestionável. Mas eu concordo. O Scarpa é o que eu mais sinto falta ali no time do Atlético. Mas O que menos oscila é o Hulk, né? não, sem dúvida. Isso aí um que eu tenho gostado, falar, né? E um que eu tenho gostado de uma forma geral, sem o mesmo brilho, é o Coelho. Acho que ele, no geral, ele tem sido interessante no Atlético Mineiro. É um interessante no sentido positivo. Mas, assim, dito isso, o Flamengo é favorito, a gente tem mais repertório, chega em melhores condições, mas o fim de semana mostrou um Atlético que conseguiu competir. Sim. Então, assim, o jogo do final de semana, ele
ok, ele não muda o status de favorito do Flamengo, mas olha, ó, de repente o Atlético, com os encaixes individuais de marcação, teve muita dificuldade do Flamengo para produzir, neutralizou muito a Arrascaeta, por exemplo, que não fez um grande jogo nesse duelo. Então acho que o Atlético deu um sinal, ó, dá para competir, dá para dificultar a vida, a ponto do Flamengo ter muitas dificuldades para conseguir a vitória por 1-0. Eu acho que o final de semana mostrou um cenário que é não de equilíbrio, mas talvez um favoritismo um pouco menor do que eu imaginava antes desse confronto. Acho que o Atlético deu uma boa resposta nesse sentido, embora o Flamengo ainda seja o favorito não só para hoje, mas para passar no confronto. Para você, Eugênio. É isso, né? Porque o Atlético mudou o esquema dele de jogo, colocou ali uma linha de 5, então ele se defendeu mais, bloqueou as ações do Flamengo. E se, por exemplo, ele perder hoje, da mesma forma que perdeu no domingo, 1-0, ele leva um placar para casa que ele pode tentar reverter. Claro que não é fácil, mas pode tentar reverter. E daqui até lá tem tempo para ir melhorando, evoluindo, desenvolvendo mais seu futebol e tal. Isso não é certeza de nada, mas ele não sai morto do Maracanã. O que não pode acontecer com o Atlético hoje é tomar 3-0. Mas ele não pode pensar em ganhar? Acho difícil. Até pode. Você está falando já em derrota? O Galo? Sim. Pode pensar em Eu ganhar, acho empatar? óbvio que o ideal é sempre ganhar o jogo. Acho que o Atlético vai buscar um empate. É? Vai. Se puder um contra-ataque. Até uma pela bola formação, né, parada, Eugênio? Um pênalti 3 e tal, zagueiros, linha de ele 5. ganhar o jogo, que maravilha, que ótimo. Mas pensando na realidade do que é o duelo hoje, ele tem que ir com o resultado para casa que ele possa, no mínimo, tentar reverter. Eu acho que é isso. O Atlético jogou no domingo defensivamente, dando estocadas eventuais. E numa dessas estocadas pode até ganhar o jogo, isso não está descartado. Mas hoje o Flamengo é bem mais forte que o Atlético, isso é indiscutível. Quando a gente mostrou a escalação, se puder repetir a escalação do Flamengo ali, apareceram alguns parênteses. Sim, sempre tem. Alguma dúvida você tem, Eugênio, em relação à escalação? Abel, todo mundo tem dúvida em Olha aí, relação ó. à escalação de qualquer time para qualquer jogo, ainda mais no calendário Mas, por dele. exemplo, você iniciaria com Bruno Henrique ou Wallace Ian ali? Bruno Henrique. Eu também. Apesar do Wallace Ian estar jogando bem. O Wallace é um fator positivo para entrar ao longo do jogo, né? Porque ele tem entrado muito bem. Sim. E não só iniciaria- no lugar do Bruno Henrique, né? Ou só no lugar do Bruno Henrique? Ele pode jogar no lugar Pode do Luiz Araújo Luiz ou Araújo do também. Pedro. O do Pedro, é. Ele outro dia ele foi titular como centroavante, não conseguiu render tão bem como titular, mas entrando no segundo tempo, ele faz uma fumaça tremenda. E do outro lado, a não ser que não esteja bem fisicamente, eu colocaria o Luiz Araújo. Apesar do rendimento dele já ter sido melhor. E na defesa, se o Léo Pereira não jogar, é única e exclusivamente por algum problema. Ou aquele controle de carga, né? Que os caras Mas falam, vem cá, mas não na pode Copa do fazer Brasil, controle de não- carga em jogo de jogo de mata-mata jogo não de existe. mata-mata, né? Os parênteses acho que são muito mais que dizem respeito não ao jogo especificamente, assim, a escolhas do Felipe Luiz, mas mais escolhas diretivas do Flamengo, como prioridade, que é o brasileiro. Então acho que diz muito mais respeito disso, um controle de repente de carga, porque o brasileiro é prioridade. Então acho que passa muito mais, mais do que opções que o Felipe Luiz vai fazer em relação a estratégia de jogo, a se encaixar dentro do adversário. Me parece muito mais esse cenário. Só eu queria retomar um assunto que esqueci. Nós passamos muito tempo, falamos muito sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Tinha um assunto que eu queria abordar que eu esqueci, então eu quero trazer agora nesse finalzinho. Sobre o Hugo, goleiraço do Corinthians, e inclusive Lembrado. Que recebe o Galo. Mais uma vez para você, uma ótima tarde. Oi, Vini, boa tarde novamente para você e para todo mundo que está assistindo ao Taon. Agora eu vou falar com mais calma desse Flamengo que vive um belo momento na temporada, é líder do Campeonato Brasileiro, agora vai jogar as oitavas de final contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, vai jogar também as oitavas de final contra o Internacional na Libertadores. Hoje o jogo é a Copa do Brasil, domingo o Flamengo já venceu o Galo por 1-0 na bola parada ali, achou um golzinho do Léo Ortiz de cabeça, só que pelo Campeonato Brasileiro. E hoje a grande questão é se o Felipe Luiz vai poupar ou não alguns jogadores, pensando nessa sequência de jogos. 3 competições, né, que o Flamengo está disputando. A tendência é que o Felipe Luiz poupe pelo menos 2 jogadores, o Jorginho e o Plata. Já já eu falo um pouquinho do time que vai a campo para vocês, mas antes vou falar da janela de contratações. O Flamengo também vive um bom momento na janela de transferências, né? Porque o Flamengo contratou
4 jogadores, o meio-campo espanhol Saúl, o lateral direito brasileiro Emerson Royal, o meio-campo colombiano Carrascal, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, também o atacante Samuel Lino. Esse é um jogador, um atacante de 25 anos, que a torcida está com uma expectativa enorme, era do Atlético de Madrid, recebeu muitos elogios, inclusive da imprensa espanhola. A torcida tem uma grande expectativa sobre esses jogadores, inclusive Carrascal e Samuel Lino devem ser apresentados à torcida hoje à noite aqui no Maracanã. Agora eu vou voltar a falar do time que deve ir a campo. Não sabemos ainda se o Felipe Luiz vai poupar mais jogadores ou não, mas a tendência é que o time seja Rossi no gol, na lateral direita Varela, a dupla de zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda o Vinha, no meio de campo Everton Araújo, Alan, Arrascaeta, no ataque Luiz Araújo na ponta direita, na esquerda Bruno Henrique e na frente o Pedro, que voltou a jogar muito bem, lembrando que o Felipe Luiz tem sempre a opção do Wallace Ian para jogar ali na ponta esquerda, um garoto que já vem sendo muito elogiado pelo Felipe Luiz. Agora eu quero saber as informações do Galo, Roger Cazé. Fala, nação, estamos de volta aqui no site do GE. Quem chegou até aqui, paciência. Aqui vocês viram na capa aí, botei o Léo Ortiz e botei o escudo do Leipzig aí, mostrando que o GE está aprovando que o Flamengo recusa quase 100 milhões do Leipzig da Alemanha por Léo Ortiz. Que você, aqueles caras que é do amendoim, que gosta de criticar, falar mal do Flamengo, paciência, né? Quem chegou até aqui, obrigado. Muito obrigado pela consideração, pelo respeito pelo meu trabalho. Clube do mesmo grupo, né, que o zagueiro defendeu pelo Bragantino, né? Do Leipzig, né? Que acho que é o mesmo grupo, né? Fez proposta de 15 milhões de euros, 12 mais 3, né? Nos últimos dias, teve recusa imediata. O Flamengo recusou quase 100 milhões por Léo Ortiz, um dos destaques do líder do Brasileirão. O zagueiro está na mira do Leipzig, né, da Alemanha, que formalizou nos últimos dias uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 95,6 milhões na cotação atual, entre valor fixo e bônus, né? A proposta foi prontamente recusada pelo Flamengo, pessoal. Prontamente, o Flamengo não pensou duas vezes, né? E claro, se esse cara sair, esse cara é o major aí do time, é elegância demais como esse cara joga futebol. Dá gosto de ver, né? A operação seria com 12 milhões de euros, cerca de 76,5 milhões fixo, e outros 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões, né, em bônus por meta, já serem batidas pelo jogador de 29 anos. Léo Ortiz já tem 29 anos, né? Pô, já tá chegando em 30, viu, Léo? Léo Ortiz atuou por 5 anos no Bragantino, né? Clube da mesma franquia que comanda as operações do Leipzig, né? Do Leipzig. E seguiu no radar do grupo, mesmo após ser vendido no ano passado, né? Mário Gomes, diretor técnico do grupo do Red Bull, né? Foi quem retomou os contatos aí para tentar, né, levar Léo Ortiz de volta para o holding, né? O ex-atacante da seleção alemã. Acompanha de perto, né, o desenrolar da carreira do zagueiro na época da negociação com o Flamengo. Ortiz fez um pedido, né, um contato direto pela liberação. A venda foi finalizada em 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões na cotação atual. O dólar estava bombando, né? 5 e pouco. Em março do ano passado, né? E a aproximação dos alemães aconteceu em contato com o diretor executivo José Boto, né? Em proposta imediata, ele manifestou que o Flamengo não tem a intenção, né, de se desfazer de nenhum dos seus principais jogadores nesse último mês de janela de transferências. Internamente, BAP afirma que o único jogador titular negociável era o Wesley, né? E não à toa concluiu a venda à Roma por 25 milhões de euros. Para liberar outro titular, a proposta terá que ser considerada interessante pela diretoria rubro-negra, né? Falou aí o Boto, irrecusável. A expectativa, por sua vez, né, é que o Leipzig, né, tente uma nova investida. Eles não vão desistir fácil. Bem como outro clube alemão, né, mantido em sigilo, já fez chegar a mensagem aos corredores do Ninho do Urubu, né? No início de julho, a Juventus e a Roma manifestaram interesse em Léo Ortiz e o Flamengo também recusou. Não há intenção em negociá-lo. Esqueçam o nosso Léo, beleza?
O zagueiro tem passaporte italiano, né? E isso faz com que o mercado seja mais aquecido na Europa. E o assédio promete seguir, né? Em pouco mais de um ano de Flamengo, o Léo Ortiz soma 74 jogos, 6 gols marcados. Zagueiro, pessoal. 74 jogos, 6 gols. O cara praticamente... Você vê, o Flamengo é Flamengo, né, velho? Um zagueiro fazer 6 gols, tu é louco. Ele também tem 4 assistências, né? Além de ter sido bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. O zagueiro foi convocado ainda nas últimas 3 datas da FIFA para a seleção. E Ancelotti, pegue sua visão. Pegue a visão. Com todo respeito ao senhor, mas Léo Ortiz tem que ser titular dessa seleção brasileira aí. Pelo amor de Deus. Eu não vejo um zagueiro melhor que Léo Ortiz nessa seleção aí. Me ajude. O cara joga muito, cara. Esse cara joga muito, esse cara é craque, esse cara joga de terno e é zagueiro. E joga também de volante, né? Ali também de primeiro... o primeiro volante, né? Ele tem muita técnica. Joga muito. Tem até um grupo aqui do Flamengo, a galera sempre faz lá enquete, né? E sempre o Léo Ortiz é sempre o melhor jogador em campo. Já 3 enquetes seguidas. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta após o jogo aí, né? Pra trazer pra vocês aí o pós-jogo, né? Entrevista, comentários da mídia, beleza? Tamo junto e vamos Flamengo!